É a nossa força. Deus é bom. Em todo tempo, nosso Deus é bom, maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção poder mais uma vez estar aqui, podendo compartilhar da palavra do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia, ligassem o seu aplicativo. Nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13. Tema da mensagem: orientações para os salvos em Cristo Jesus. Orientações para os salvos em Cristo Jesus. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Glória a Deus pela sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar? Baixe sua cabeça, vamos, neste momento, aquietar o nosso coração, nossa alma, para estarmos agora atentos àquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Que se cumpra hoje aqui tudo que está em seu coração, que sua glória encha de vida, que sua glória encha de vida, que sua glória encha de vida este lugar. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, 1 Pedro foi escrita
pelo apóstolo Pedro. Ele reconhece isso na carta que ele escreve, carta que leva o seu nome. Esta carta de Pedro, ela faz parte das cartas gerais, carta que deu encorajamento aos cristãos que sofriam nas regiões do norte da Ásia Menor. Pedro, então, ele escreveu essa carta para encorajar cristãos perseguidos, para que estes permanecessem firmes por Cristo em meio ao sofrimento. Amém? Em meio ao sofrimento. Quantos passam por sofrimento? Temos passado por sofrimento, mas nosso Deus é maior. Amém? E na palavra de Deus, como em cartas como essa, nós encontramos alimento, substância para alimentar a nossa fé. Como é bom ter um Deus poderoso que deixou para nós tudo aquilo que precisamos, amém? Tudo aquilo que eu e você precisa está revelado nas Escrituras, amém? Tomemos posse. Em meio ao sofrimento, o Senhor tem liberado o seu amor e a sua graça através da sua palavra e através da comunhão com Ele, amém? Sua mensagem fala ainda hoje aos cristãos modernos. Essa carta fala ainda hoje conosco, lembrando-nos que a esperança, para nos lembrar que a esperança celestial e a herança eterna em meio aos sofrimentos que passamos. Para nos lembrar que tudo isso é muito passageiro, há algo muito maior que nós iremos viver na presença do Pai, amém? Eternamente na presença do Pai. Nós somos chamados, queridos, para uma vida de santidade e amor. Somos chamados para uma vida de santidade e amor. Essa carta também fala que nós somos convocados a glorificar a Deus em nosso viver diário e principalmente a imitar a Jesus. Jesus, nosso mestre. Jesus, o Quírios, o Senhor de toda a glória. Amém? 1 Pedro é uma carta de sinceridade prática, repleta de exortações e de encorajamento. Repleta de exortações e encorajamento. Deus nos salvou para vivermos em santidade. E neste dia, agora pela manhã, eu gostaria de explorar com vocês 3 pontos neste texto que nós acabamos de ler. Primeiramente, orientações para uma vida de santidade. Segundo ponto, orientações para viver com reverência a Deus. E o terceiro ponto, orientações para sermos purificados pela palavra e pelo amor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro ponto, então, falando sobre orientações para uma vida de santidade, que nós vamos abordar aqui do versículo 13 ao versículo 16 desse texto que lemos. Pedro aqui, se eu trocar Pedro por Paulo, você vai entendendo que tudo aqui é Pedro, tá bem, irmãos? Porque até mesmo nos ensaios não saiu legal como a gente gostaria, mas você vai entendendo aí que tudo é Pedro. Pedro aqui nos orienta, no versículo 13, a uma exortação, traz uma exortação para nós vivermos para Cristo, amém? Você tem vivido para Cristo? Amém. Pedro nos instruiu acerca de nós arregaçarmos as mangas, colocarmos nossa mente para pensar, de levarmos em consideração a maneira antiga de viver pela graça que nos foi dada por Cristo Jesus e pela esperança da sua vinda, da sua volta. Jesus Cristo voltará, amém? Glória a Deus, Maranata, vem Senhor Jesus. Por isso o nosso viver, a nossa prática, nossa atitude nesta terra tem muito significado, porque nós iremos nos encontrar com o nosso Senhor. E mais adiante nós vamos falar sobre isso, o quanto é sério o que eu, o que você, o que nós estamos fazendo. Tudo nós daremos conta diante do nosso Senhor. A palavra de Deus nos garante que o momento que Jesus subiu aos céus, e que Ele voltará outra vez, uma presença física no fim dos tempos. E a palavra que nós lemos aqui no versículo fala sobre revelação. Esse versículo 13. Revelação do texto que nós lemos no original grego, essa palavra é a palavra apocalipse. É referência ao mistério daquilo que estava oculto, mas que foi revelado para todos nós. Cristo na cruz. O mistério que outrora estava oculto. Tantos profetas, tantos reis desejavam conhecer, ter essa orientação, essa revelação que nós somos privilegiados. Quão privilegiados eu e você somos, porque essa revelação chegou a nós, amém? Essa revelação nos alcançou. Isso é maravilhoso.
Isso nos faz pensar em dois momentos. Um que nós teremos daqui a pouco, ao participarmos da ceia, da mesa do Senhor, para relembrarmos a obra de Cristo na cruz do Calvário. O outro que nós teremos no próximo domingo, no batismo, onde vidas se entregarão aqui. E isso só é possível para essas 5 pessoas que estarão sendo batizadas. E para todos que aqui já foram batizados e já vivem debaixo dessa graça, isso só é possível graças à obra de Cristo Jesus na cruz. Graças à obra de Cristo Jesus naquela cruz. Ele se entregou por cada um de nós. Foi traspassado, moído. Seu sangue foi derramado. Sem nenhum pecado, nenhuma mácula. Ele se ofereceu em favor de nós, amém? E Atos 2,36 fala: este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, aleluia! Hebreus 12,2, agora Cristo está reinando como Senhor, à destra de Deus, Pai. Olha que lindo, Apocalipse 3,21, que Cristo está sentado no trono com o Pai. Cristo está sentado no trono, reinando. Lembra daquele louvor? Ele reina sobre todas as coisas. Ele reina, aleluia! E a sua igreja hoje pode voluntariamente dobrar os seus joelhos e declarar que Ele é Senhor. Mas um dia, a palavra diz, todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. Amém? Seja de qualquer homem, mulher, qualquer ditador vai se render aos pés do nosso Senhor. Nós fazemos isso voluntariamente. Nós fazemos isso porque amamos o Senhor. Você está pronto para se encontrar com o seu Cristo? Você está pronto para se encontrar com o seu Cristo? Essa é a razão do nosso viver. Eu vivo por uma frase: servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Aleluia! Aleluia! Nos versos 14 a 16, Pedro fala sobre exortação à santidade. Isso é algo muito sério. Exortação à santidade. Como podemos viver neste mundo tenebroso em santidade? Como podemos viver? No próprio versículo 14, Pedro responde, falando que como filhos obedientes. Como filhos obedientes. Amém? 1 Samuel 15, 22 diz, melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer. Você tem obedecido a palavra do Senhor? Pedro também fala, não vos conformar. Tem muito crente hoje se conformando com tudo. Tem muito crente hoje recebendo tudo que está sendo jogado através da mídia, tem engolido, tem se alimentado com esse lixo, se conformando. Quando a palavra nos exorta, não vos conformeis. Temos que ter uma atitude como os filhos de Deus na nossa vida. Esta postura em relação ao mundo é nós não nos conformarmos, não tomarmos a forma do mundo, como aquele versículo bastante conhecido, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Metanoia, mudança de mindset, mentalidade transformada pela palavra do Senhor. Nós não podemos ir nessa pegada que o mundo está, seguindo ainda o versículo, fala, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Não vos conformeis com este mundo. Transformai-vos, amém? Transformai-vos. Pedro chama a nossa atenção, queridos, para não nos conformarmos com os desejos que havia em nós ainda na velha maneira de viver, quando vivíamos na ignorância por não conhecermos a Deus. Se referindo a Deus e as coisas divinas, Pedro fala, não viveis desta forma, como vocês viviam anteriormente. Misericórdia, quando Deus me alcançou, eu estava num momento ruim da minha vida. A graça do Senhor me alcançou. Ele nos amou quando éramos ainda pecadores. Louvado seja o Senhor pela sua obra. Obrigado, Senhor, pela sua obra. Temos que ser inconformados. Fala para o irmão ao lado. Sejamos inconformados.
inconformados com nossa antiga maneira de viver, se quisermos viver uma vida santa na presença de Deus. Queridos, tem muitos irmãos que você fala com ele fala ainda as mesmas palavras do velho homem, ele usa ainda palavras torpes, ele ainda cita os mesmos palavrões. Não houve mudança, não há reverência, não há temor. As mesmas práticas, as mesmas piadas, as mesmas conversas torpes. Nós temos que ter uma mudança prática para que o mundo veja. Somos sal e luz para esse mundo. Sejamos inconformados. E a Bíblia Mensagem, ela dá uma referência muito legal sobre esse texto que lemos de Romanos 12:2. Diz assim: não se acomodem aos velhos caminhos do pecado, quando vocês só faziam o que queriam. Naquele tempo, vocês não conheciam nada, mas agora vocês conhecem. Agora nós conhecemos e seremos julgados justamente por isso. Porque a tua consciência, devido à presença do amado Espírito Santo em nós, sempre vai te acusar quando você estiver fora do caminho. 2 Pedro 2:21 diz: porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem do santo mandamento que lhes fora dado. Melhor seria não conhecer. Mas agora que conhecemos, amados, sigamos o caminho. Amém? Isaías fala que você ouvirá uma voz atrás de ti, dizendo: este é o caminho. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Essa voz é o Espírito Santo. Essa voz é o Espírito Santo te conduzindo. Este é o caminho, amém? Sigamos o caminho da verdade. Eu sou o caminho, disse Jesus. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem outro, não tem outro. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Versículo 15 e 16. Deus estabelece um padrão de santidade. E aqui, como diz o ancião, nós vamos entrar em águas mais profundas. Deus estabelece um padrão de santidade. Amém? Será que é amém mesmo? Vamos ver até o final. Amém. A palavra traduzida por santo é a palavra em grego hagios, que significa moralmente puro, reto, sem mancha no coração e na vida, virtuosamente santo. Este é o padrão. Este é o padrão estabelecido. A régua está lá em cima, porque nosso Deus é grande, é santo, é poderoso. Ele não poderia nivelar lá embaixo, uma vez que Ele pagou um alto preço por cada um de nós. A régua está lá em cima, moralmente puro, reto, sem mancha no coração e na vida, virtuosamente santo. Nosso Deus é um Deus santo, amém? E quando Deus precisou jurar, não tendo com o que se comparar nas Escrituras, e nada acima dele, Ele jurou por si mesmo. Porque se Ele jurasse por outro, queridos, Deus seria idólatra. Ele jurou apenas pelo seu próprio nome. Não há ninguém acima do nosso Deus. Aleluia. E o atributo de Deus que mais caracteriza a sua essência é a sua santidade. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Umas 2 semanas atrás, quando o Vidinho pediu para iniciar o culto falando sobre santidade, nós falamos algo que diz na tradição da língua hebraica, quando ele quer dar ênfase a alguma coisa, por não ter o negrito, o sublinhado, eles repetem a expressão. Por isso Jesus muitas vezes disse: em verdade te digo. E os anjos e os serafins, neste exato momento, estão diante do Senhor declarando: santo, santo, santo é o Senhor. Amém? Será que você pode se levantar agora e declarar isso junto comigo agora com toda a sua força? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Nos unimos aos anjos, ó Pai, e declaramos a tua santidade.
Santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é puro. Totalmente puro. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia. Toda a glória seja dada a ti, Senhor. Tu és santo, Deus. Podeis assentar. Tu és santo. Tu és maravilhoso. Amados, é a melhor expressão que eu ouvi a respeito de quem é Deus foi em uma live do Fernandinho, onde a sua esposa, ela fez uma referência de quem é Deus. E ela começou com uma pergunta: quem criou Deus? Quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Deus simplesmente é e sempre foi. Ele não teve nenhum começo. Deus nunca terminará. Se ele não veio a ser, ele também não pode deixar de ser, porque ele é ser. Deus é a realidade absoluta, não há realidade anterior a ele. Ele é tudo e eternamente sempre será. Nem o espaço, nem o universo, nenhum vazio, somente Deus. Deus é totalmente independente. Tudo que não é Deus é dependente de Deus. Todo o universo, queridos, é nada, nada em comparação a esse Deus. Tudo que nos maravilha no mundo e nas galáxias é nada quando comparado a Deus. Aleluia! Deus não pode ser melhorado. Ele não está se tornando algo. Ele é quem é. É Deus. Deus é o padrão absoluto da verdade, bondade e beleza. Ele é o mesmo padrão do que é certo, verdadeiro e belo. Aleluia. Deus faz o que o agrada. E Ele é sempre justo, belo e coerente com a verdade. Deus é a realidade. Pessoa mais importante e mais valiosa do universo. Ele é o mais digno de interesse, atenção, admiração e deleite do que todas as realidades, incluindo o universo inteiro. Esse é o Yahvé, o grande eu sou, aleluia, aquele que era, que é e que há de vir, e que está neste lugar, aleluia, glória a Deus, aleluia, bendito seja o teu nome, Senhor, louvado seja o teu nome, tu és santo, santo. Deus estabeleceu, queridos, um padrão de moralidade, não como os deuses romanos, os deuses pagãos. Não é de qualquer jeito, amém? Vira para o irmão ao lado e fala, não é de qualquer jeito. Deus nos convida a sermos santos como Ele é santo. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pedro, queridos, também nos chama a sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Em toda a nossa maneira de viver. Essa palavra viver, ela traz aqui um sentido de comportamento, de conversa. Lembra da conversa que falamos agora há pouco? Conversa torpe? Essa palavra viver, Pedro está nos alertando a ter uma vida correta diante de Deus na nossa conversa. Essa é a maneira correta de se viver. O Salmo 1 diz, e não vos assentei na roda dos escarnecedores. Muitas pessoas, mesmo após entregar a sua vida a Cristo, ela sente vontade de viver a velha vida. Será que você já ouviu algum cristão falar, aquele tempo como era bom aquele tempo? Não! Não era bom. Hoje é o tempo oportuno. De graça em graça, de fé em fé, nós estamos em construção, sendo aperfeiçoados, amém? Até a volta do nosso Senhor. Devemos ser separados e diferentes. Não podemos mais andar como antes. Não podemos mais andar com a multidão. Somos chamados a andar na contramão do mundo.
andar na contramão do mundo, amém? Pagar o preço. Custou caro. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Siga-me. Negue-se a si mesmo. Todos os dias. Jesus disse, a porta é estreita. Isso, querido, muitos entenderam. Mas também Jesus disse que o caminho também é estreito. As pessoas imaginam que uma vez que saíram das águas, foram batizados, podem levar uma vida qualquer. Não. Existe um padrão. O caminho também é estreito. A presença de Deus em nós, através do Espírito Santo, nos torna diferentes para o mundo. E esta presença, ela está em contraste direto com a nossa antiga maneira de viver. Não se engane, o velho Alexandre continua aqui. Sua velha vida continua aí. O velho homem, a velha mulher continua aí. Pedindo espaço. Como diz aquela história, vence aquele que você estiver alimentando mais. Se você cuidar do homem espiritual, a velha natureza não terá chance de aparecer. Não há comunhão, queridos, entre trevas e luz. Não poderemos servir a dois senhores. Amém? Segundo ponto é orientações para uma vida de reverência. Versículo 17 a 21 diz assim. Nós vamos, na verdade, trabalhar um pouco sobre esses versículos. Pedro nos exorta como nós nos relacionarmos com o Pai. Mais uma vez eu faço uso da Bíblia Mensagem, que diz assim: vocês pedem ajuda a Deus e Ele atende. Ele é um bom Pai. Mas não se esqueçam de que também é um Pai responsável e não vai deixar que vocês vivam na lama. Não vai deixar. Por isso que Deus trabalha em nós. Por isso que nós somos tratados por Deus. Porque o Pai disciplina. O Pai disciplina o filho que ama, amém? Enquanto você está sendo disciplinado, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Pedro nos adverte, queridos, a andar em temor, ou seja, em reverência, respeito, honra, no sentido moral para aquele que chamamos de Pai. E como juiz, ele voltará e julgará o mundo, e nós seremos julgados, amém? A palavra julgar aqui no original está se referindo ao julgamento que acontecerá no fim dos tempos. Nós seremos julgados por toda a obra, por todas as atitudes, por tudo aquilo que falarmos. E por quanto tempo nós devemos manter essa vida de reverência? Versículo 17 diz, durante todo o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, durante todo o cronos, tempo da nossa passagem temporária por esta vida. Servimos um Deus, amados, que é soberano, que Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Embora tenhamos o privilégio de sermos chamados de filhos, não ousemos ignorá-lo ou tratá-lo com descaso. Nós não podemos mais fazer o que queremos de nossas vidas. Há um padrão mínimo estipulado por Deus para uma vida santa. E mais uma vez, trazendo os louvores, eu amo os louvores, e ele fala, aquele louvor fala, meu direito é de não ter direito algum. Meu querer é tão somente o teu querer. Aleluia. Jesus disse, amados, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu te digo? Por quê? Por que você me chama Senhor? Kyrios significa Senhor dos escravos, dos servos, e não faz o que eu te digo. Versos 18 a 21. O preço para este relacionamento com o Pai. Qual foi esse preço? Mais uma vez, usando a Bíblia Mensagem, diz assim: a vida de vocês é uma jornada que deve ser empreendida com uma profunda consciência de Deus. Custou muito caro para Deus tirá-los daquela vida sem rumo e vazia que vocês foram criados. Ele pagou com o sangue sagrado de Cristo, vocês sabem disso. Ele morreu como um cordeiro sem culpa. Não foi algo impensado. Ainda que só agora, nos fins dos tempos, o plano tenha vindo a público, Deus sempre soube o que ia fazer por vocês.
É por causa do Messias sacrificado, a quem Deus depois glorificou e ressuscitou, que vocês confiam em Deus e sabem que tem um futuro nele. Amém? Deus pagou por um resgate para nos salvar. Deus pagou um resgate, e a ideia do resgate aqui, ela deriva do mercado de escravos. A imagem, a fotografia aqui seria todos nós no mercado de escravos do pecado, onde Cristo pagou um alto preço para resgatar. Naquele tempo, queridos, um escravo era resgatado quando alguém pagava uma certa quantia pela sua liberdade. Deus nos resgatou da tirania do pecado, não com dinheiro, mas com o precioso sangue do seu Filho Jesus Cristo. Amém? E o pecado, ele apresenta um problema tríplice na relação para com Deus. Primeiro, como desobediência. Ele cria, antes de mais nada, uma alienação, uma separação entre Deus e o homem. Deus não pode ter mais comunhão com a humanidade, pois há algo que impede. Portanto, primeiro, é Deus que diz que todos estão debaixo do pecado. Romanos 3:9. Todos estão debaixo do pecado. Segundo ponto é, segundo este pecado no homem, que constitui uma barreira à comunhão com Deus, vai surgir dentro dele, dentro do homem, um sentimento de culpa. Um sentimento de culpa. Quando pecamos, sentimos culpa. E eis que o próprio homem, com a sua consciência, ele afirma, conforme Lucas 15:18, pequei. Quando o profeta Natã foi questionar o rei Davi, Davi caiu em si. E ele disse, pequei. Pequei contra o Senhor. O terceiro ponto também, em relação ao problema do pecado para com Deus, é que isto não é tudo. Porque o pecado também fornece a Satanás a base de acusação em nosso coração. De modo que ele se torna o acusador dos irmãos. Se você ler depois Apocalipse 12:10, diz que dia e noite ele está diante de Deus, acusando. Todos pecaram. Esse é o papel dele como acusador. Quando pecamos, dia e noite, acusando nós de pecarmos. Então, para nos redimir e trazer-nos de volta ao propósito de Deus, o Senhor Jesus teve que fazer algo para poder trazer essa solução para essas questões, do pecado, da culpa e do nosso acusador. O sangue de Jesus foi derramado por toda a humanidade. E Deus, então, se satisfez com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi suficiente para pagar o preço por toda a humanidade. Louvado seja o nome do nosso Senhor. No versículo 21, amados, nós somos orientados a ter fé e esperança em Deus. E essa palavra esperança aqui, traduzida do original grego, é a palavra elpis, que significa uma esperança em alguém, confiança em uma pessoa. Onde está a sua esperança? Aleluia! A palavra de Deus diz que se a nossa esperança aqui na terra, se a nossa esperança em Jesus for somente aqui na terra, nós somos dos homens os mais miseráveis. Nossa esperança está em Jesus, no nosso Senhor, de que um dia Ele voltará para buscar a sua igreja, amém? E eu e você faremos parte disso, amém? Glória a Deus. Terceiro ponto, caminhando para o fim, orientações para sermos purificados pela palavra. Do versículo 22 ao 25, Pedro aqui nos orienta, nos exorta a sermos santificados pela palavra. E um dos primeiros fundamentos é amor. Amar uns aos outros é um mandamento central da Bíblia. Pedro nos lembra de fatores importantes que estão fundamentados no amor, que devemos ter uns pelos outros. E o que torna isso possível, queridos? Pedro fala da pureza da alma. Da pureza da alma, de andarmos com a pureza da alma. Vocês foram purificados de seus pecados. O pecado não tem mais poder sobre nós, amém? Fomos purificados. Pedro também menciona a obediência à verdade. Mais uma vez, voltando à obediência. Obediência à verdade, a obediência à palavra. Pedro aqui nos orienta a nos mantermos puros na verdade. No original, essa palavra puros fala sobre orientar a nos santificarmos. Sermos puros em um sentido moral. Em um sentido moral.
Pedro faz uma comparação, amados, da velha vida e da nova vida. Mas agora não gerada por uma semente mortal, e sim gerada pela palavra viva de Deus. A palavra do Senhor é viva, amém? Ela é viva. Lucas 21, 33 diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E o apóstolo cita então Isaías 40, versículo 8: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. E como diz Colossenses 3,16, que a palavra de Deus habite abundantemente entre nós. Que a palavra de Deus habite abundantemente no seu coração, na sua vida. Fomos orientados hoje a vivermos em santidade, a termos reverência diante de Deus. Fomos orientados a termos uma vida purificada pela palavra, vivendo no amor de Deus. Amai-vos uns aos outros. Talvez você esteja aqui, queridos, nesta manhã, e você ouviu essas orientações. E você entendeu agora qual é o padrão que agrada ao Senhor. Talvez você tenha percebido algumas falhas na sua vida. É tempo de buscar o Senhor, amém? Buscar o Senhor enquanto Ele está perto. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de se esforçar mais. É tempo da igreja buscar mais a presença do Senhor. Nós estivemos aqui há 2 semanas atrás, numa reunião de oração com a família. Eu fiquei muito feliz por saber que poucas famílias têm problemas. Nós estivemos aqui numa quantidade tão pequena que eu falei assim, glória a Deus. Eu achava que muito mais famílias tinham um problema, que precisavam realmente se interessar em buscar ao Senhor, em orar, em clamar a Deus. Ou será que muitos estão enfrentando ainda, estão ali pagando um preço alto de deixar as coisas se desviarem, porque não se esforçam em buscar a presença do Senhor? Nós estamos sendo chamados e exortados nessa manhã a uma vida de santidade e pureza, porque em breve Ele voltará. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos orar? Queremos te louvar, Deus, por quem Tu és. Obrigado pela Tua palavra. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a Tua palavra. Senhor, nós te louvamos nesta hora por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pela obra do Senhor na cruz do Calvário, Senhor. Somos chamados a uma vida de santidade, somos chamados a uma vida de reverência, somos chamados, ó Deus, a vivermos em amor, purificados pela palavra. E eu oro, Deus, ó Pai, para que o Senhor possa tocar corações aqui nesta manhã, Senhor, aqueles que foram tocados pela Tua palavra, que possam sair daqui transformados. Uma palavra Sua muda a vida de um homem, Senhor. Uma palavra Sua transforma vidas. E eu louvo ao Senhor, Pai, porque o Senhor falou comigo nesta palavra. Senhor, ó Deus, bendito seja para sempre o Seu nome. Senhor, opera no meio da Sua igreja. Eu creio pela fé que o Senhor está neste lugar. Passeie entre nós. Senhor, sonda corações nesta manhã. Sonda os corações, vê se há algum caminho mau e guia pelo caminho da justiça. O Senhor conhece o pormenor da vida de cada um. Espírito Santo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor conhece os profundos do coração de Deus e pode agora penetrar no coração do homem, coração mais endurecido que possa ter entrado aqui nesta manhã. Eu creio que a Sua palavra entrou com poder, eu creio que a Sua palavra entrou com autoridade, porque o Senhor é poderoso. A palavra do Senhor diz que é o Espírito Santo que convence da justiça e do juízo, e que o Senhor pode convencer aqui, Senhor, aqueles que estão vivendo, Senhor, segundo o Seu interesse, segundo o Seu querer, segundo a Sua sabedoria, levando a sua vida de qualquer jeito, Senhor. Ó Pai, Senhor, deixando a vida levar. Nós somos chamados a viver em santidade. Sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Somos chamados, ó Deus, a ser sal e luz nesta vida, nesta terra. Andarmos na contramão do mundo, fazer a diferença, Senhor. Isso tem um preço. Isso tem um preço. A salvação não nos custou nada. Mas para vivermos, ó Deus, custará tudo, Senhor. Ó Pai, por isso, Senhor, opera maravilhas aqui. Opera maravilhas, Pai, que essa palavra não venha se perder, Senhor. Que o Senhor possa trazer um incômodo para, Senhor, as vidas que estão aqui presentes, aqueles que estão assistindo pela internet, Deus, nos seus lares, ó Deus. Faz, Senhor, ó Deus, uma grande obra. Eu creio, Deus, numa transformação, ó Deus. Nós oramos, Pai, por uma igreja avivada.
Nós oramos por uma igreja transformada, Senhor. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, por uma igreja que viva em santidade, Senhor. E que o Senhor possa agir e operar maravilhas em nosso meio. Milagres, sinais, prodígios e maravilhas, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer salvação. Se houver alguém aqui neste lugar que ainda não se rendeu diante do Senhor a sua vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e queira fazê-lo, toca, Deus, com teu poder e autoridade. Convence, Senhor, em nome de Jesus. Convence do pecado, Senhor. Foi pago um alto preço. O pecado não tem mais poder em nós. Somos livres da condenação do pecado, da força do pecado. Podemos viver em santidade para Deus? Sim, podemos. E você que está aqui nesta manhã, que talvez esteja vivendo uma vida que desagrade ao Senhor, eu quero dizer em nome de Jesus, que se você colocar essa ação diante do Senhor, tomar uma decisão, o Senhor irá transformar a sua vida. Que o teu arrependimento seja tão escandaloso quanto o teu pecado. Em nome de Jesus, Senhor, traga arrependimento, Senhor, sobre este lugar, espírito de temor e tremor diante de um Deus tão santo, diante de um Deus tão grande e tão poderoso. Assim nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio, Deus, numa igreja, Senhor, que está sendo trabalhada, aperfeiçoada, a noiva está sendo ordenada para o noivo, aleluia. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, derrama do teu bálsamo neste lugar, do teu óleo, do teu azeite, da unção. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que haja, Deus, unção sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Eu oro agora e profetizo unção sobre a vida, Senhor, de cada um dos meus irmãos, aqueles que estão agora abrindo o seu coração diante do Senhor, que entenderam, ó Pai, sua responsabilidade diante de um Deus tão puro, tão santo. Senhor, que haja unção sobre a sua vida, que haja sabedoria, Deus, conhecimento da palavra. Senhor, em nome de Jesus, aviva os dons que há neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, que esta igreja possa caminhar na plenitude dos dons e que possamos, ó Deus, ser edificados uns aos outros conforme o teu querer para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, ó Deus, que seja uma igreja, Deus, que possa, Senhor, em nome de Jesus, cumprir o seu papel, Deus, para a tua glória e para a tua honra, Senhor. Que o seu nome seja exaltado, que todas as reuniões que estiverem nesse lugar, o nome do Senhor seja exaltado, glorificado. Senhor, as reuniões dos jovens, ó Deus, eu oro para que haja um espírito, Senhor, de unção sobre esses jovens, que eles tenham experiência contigo. Nós oramos por esses jovens, ó Deus, nós oramos pela geração que vem atrás de nós, pedindo que haja unção, Senhor, que eles sejam marcados, ó Deus, que eles sejam tocados, alcançados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a glória do teu nome, ó Pai. Para a glória do teu nome, Senhor. Senhor, nós oramos pelos enfermos e pedimos, ó Deus, cura. Pela fé, Senhor. Pela fé no nome poderoso de Jesus Cristo. Se houver algum enfermo neste lugar, opera milagres aqui nesta manhã. Opera milagres agora, Deus. Toca com teu poder, Senhor. Restaura, Senhor, os órgãos, o físico. Restaura, Senhor, o mental, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Doenças da mente, Senhor. Em nome de Jesus. Doenças físicas, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda sorte de enfermidade e doença. Na autoridade que é no nome de Jesus. Na autoridade que é no nome poderoso de Jesus. Toca com teu poder agora, Senhor. Na coluna, Senhor, ó Deus, nos órgãos, nos rins, ó Deus, no estômago, Senhor, no coração. Pai, o Senhor sabe, Deus, o pormenor de cada um. Aqueles que também estão assistindo pela internet, Senhor. Senhor, toca com teu poder e autoridade, Senhor. Que a tua palavra possa chegar nesses corações, nessas vidas, Pai, que estão sendo oprimidas por enfermidade, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Irmãos, nós teremos mais um momento agora, mais uma apresentação que nós faremos apenas para aqueles que estão aqui presencialmente. Por isso nós nos despedimos de você que está assistindo pela internet. Uma semana abençoada. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém? Nós teremos 2 momentos aqui então. Teremos uma apresentação agora e em seguida teremos...